Olá, como vão? Paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem? Tô voltando aqui. Vim com a minha oportunidade da noite. No culto de hoje, de quarta-feira, foi um culto bem abençoado, né? Foi falado de tudo um pouco, de tudo basicamente o que eu gostaria de ter falado, mas eu creio que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o resumo que eu vou fazer possa alcançar mais vidas, né? E que as pessoas despertem. Eu vou ler um versículo antes, que está em Hebreus 10, está em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 10 e o 12, que diz: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. É uma palavra maravilhosa, né? Deus, ele fala que Deus, ele não esquece das nossas promessas, irmãos. Ele não esquece. Muitas vezes acontece de a gente querer algo na nossa vida e não acontece no nosso tempo. Glória a Deus por isso. Porque nós que estamos em Cristo Jesus, quando a gente está servindo a Cristo, a nossa vida não pertence mais a nós. Não pertence mais a nós. A nossa vida pertence a Cristo. Então, que viva Cristo em nós e não nós mesmos. Então, o que Deus tem preparado para mim, tem para você, eu creio em nome de Jesus que vai ser feito sim, no tempo dele, entendeu? Tem coisas que a gente quer, mas Deus não deu ainda, mas assim, você continua sonhando com aquilo e eu creio em nome de Jesus, se você tá sonhando, você tá vendo aquilo acontecer, não tenha dúvida disso, vai acontecer. Muitas vezes acontece, a gente querer algo e a gente não entende por que não acontece, mas a gente sonha aquilo, a gente vê aquilo. E se tá acontecendo isso com você, se você tá vendo o que Deus tá te mostrando, Deus vai dar para você. Deus, ele não te mostra nada que ele não possa te dar. Então, se você tá vendo, se você tá sonhando aquilo, não tenha dúvida, ele colocando dentro do seu coração. Então, assim, muitas vezes a gente esquece dessa promessa, porque nós somos falhos, né? Somos falhos, somos fracos, muitas vezes a nossa fé enfraquece, e o pastor disse essa semana que às vezes a gente acha que Deus esqueceu das nossas promessas, mas Deus não esqueceu. A gente que tá dormindo na fé, então nós temos que acordar. Somos nós que temos que acordar. Hoje foi falado do medo, foi falado do milagre, foi falado de pecados, de iniquidades, e tudo isso tem a ver com o que eu vou falar. Então, assim, muitas vezes a gente está pensando aquilo que a gente quer e a gente começa a conversar com Deus, mas a gente tem que tomar o cuidado que quando você for conversar, qual é o que vai vir na sua cabeça. Porque Satanás, ele é astuto. Satanás, ele é mentiroso e ele não presta. Então, assim, ele tá vendo que, como eu ouvi hoje na ministração também, que o tempo dele tá chegando. Então, assim, ele vai querer roubar de você, colocar uma setinha assim em você e deixar você lá, ó, daquele jeito. Então, assim, a gente tem que acordar. E, se eu não me engano, acho que Colossenses diz que a gente tem que orar continuamente. Continuamente. Se a gente deixar a cetro de Satanás soprar e a gente não repreender, aquilo vai ficar martirizando na nossa vida e as coisas vão voltar e vão acontecer, porque Satanás, o que ele faz com a nossa vida? Muitas vezes você fez algo lá no passado que você já se arrependeu diante de Deus. Então, se você se arrependeu, Deus já te perdoou.
Eu tenho a plena convicção de ser que todos os meus pecados que eu me humilhei diante de Cristo, foram muitos, eu tenho certeza que Ele já me perdoou. Mas se você der seta para Satanás e deixar ele soprar no seu ouvido e você deixar aquilo acontecer, irmão, você tem que se apegar a Deus. Nessa fraqueza aí que você tem que, né, usar sabedoria. Eu falei assim que... Eu tô falando de mim. Que muitas vezes falta sabedoria em nossas vidas, porque assim, na Bíblia tem tudo falando. Se você for no livro de Salmos, são salmos que vai edificar a sua vida. São salmos que falam das promessas de Deus para nossa vida. Então, quando Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem de voltar atrás, de falar uma coisa e voltar atrás. Não, o que Ele fala, o que Ele coloca no nosso coração, em nossos corações, Ele vai cumprir. Eu tenho a plena certeza disso. Se hoje não aconteceu o que eu quero na minha vida, eu já entendi, tá na mão deles. Eu sei que no momento certo vai acontecer, porque assim, muitas vezes, como eu já falei no início, Deus mostra aquilo acontecendo, como se fosse uma coisa real. Se Ele tá mostrando, vai acontecer. Disso eu não tenho dúvida. Só que muitas vezes nós somos fracos, nós somos falhos, e nós temos que nos apegarmos a Cristo, temos que buscar, temos que ir atrás da palavra. Quando você tá na dúvida, que você tá angustiado, aqui tá a resposta. Muitas vezes falta sabedoria assim da nossa parte, porque assim, se tem alguma coisa te angustiando, te deixando em dúvida, são setas inflamadas de Satanás, do diabo, porque ele quer colocar você lá embaixo, ele quer te humilhar, ele quer dizer que você não presta, ele fala que o que você fez lá no passado não vai mudar nada, que você continua sendo pecador. Nós somos pecadores sim, só que o que a gente fez lá no passado, o que a gente já colocou diante de Cristo, Cristo já nos perdoou. Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. Ele levou todos os nossos pecados. E sim, eu repito novamente, nós não temos que pagar essa conta novamente, porque Deus já pagou por nós. Claro, a gente não deve repetir, porque Deus fala, quando Ele coloca um propósito em nossa vida, se nós nos entregarmos a eles verdadeiramente, a promessa dele vai ser cumprida em nossas vidas se a gente permanecer fiel nele. Se a gente permanecer fiel nele, temos que permanecer fiel em Cristo. Sabe o que o medo faz com a gente? Pandemia dos infernos, do diabo, que veio aí para colocar as pessoas amedrontadas. Satanás quer isso. Satanás quer que você fique na sua cama. Satanás quer que você não queira nem que você receba seus familiares, as pessoas que você ama, porque tá com medo. O vírus, ele já existe há muito tempo. E como disse, o tempo de Satanás está chegando. Ele não quer perder. Ele quer levar com ele o maior número de pessoas possíveis. Então, pessoas estão se suicidando, pessoas estão entrando em depressão, pessoas estão com ansiedade, pessoas estão com medo. É isso que Ele quer, o medo não é de Deus. Nós temos que nos cuidar sim, nós temos que nos resguardar sim. Só que acima de tudo, nós temos a palavra de Cristo Jesus. Então eu tô aqui para te encorajar a você não perder a tua fé, a você tirar o medo da sua vida e procurar o único amigo que existe para você, que é Jesus Cristo. Então, se você tá aflito, se você tá angustiado, se você... não sei como que você tá, mas vá no seu quarto, ora a Deus, pede, Senhor, tira isso que não é de mim. Senhor, eu não aceito isso. Tira. Isso acontece com todos nós, porque nós somos fracos. Mas a gente tem que entender que o poder da palavra de Cristo é o que tá valendo. O poder da palavra de Cristo é o que vale. Eu tinha separado vários versículos que eu poderia falar, mas assim, os Salmos é uma coisa tão maravilhosa que
Você tá com algum problema, vai em Salmos. Tá angustiado, tá triste, o que você tiver, vai em Salmos. A palavra de Deus lá é viva e eficaz. E você vai sentir no seu mais profundo o que é, sabe, ter o poder de Deus na sua vida. Então, creia em nome de Jesus, que Deus ele é fiel. O que Ele tem colocado na sua vida vai acontecer sim, no tempo de Deus, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas não dê espaço para Satanás soprar no seu ouvido. Não escute. Se você ficou na dúvida, como eu falei, pegue a Bíblia, procure a Bíblia, porque se você já se arrependeu dos seus pecados diante de Cristo, você já se humilhou, Deus, Ele é amor, Ele perdoa e Ele não volta atrás. Nós sim voltamos atrás. Nós sim somos infiéis. Mesmo a gente infiel, Deus continua sendo fiel conosco. Então o que Deus colocou no seu coração, nos seus sonhos, vai ser realizado em nome de Jesus. Não tenha dúvida disso. Então hoje foi ministrado tudo isso. O medo, o perdão, o pecado, os milagres que Deus faz na nossa vida. Faz milagres sim. Ah, mas na sua vida não aconteceu. Não importa, não aconteceu porque não é a permissão de Deus. Não é a condição de Deus. O que eu quero não é o melhor para mim. Os planos de Deus sempre são melhores que o nosso, disso não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O que Ele prepara para você é bem melhor do que você possa pensar ou imaginar. Então creia em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele é o único que pode cuidar de nossas vidas. Amém? É isso, irmão, essa é a minha oportunidade. Eu comecei com o versículo de Hebreus e vou terminar novamente para ficar fixado. Capítulo 6, versículo 10 ao 12. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos que ainda servis. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Então, quando Ele promete, vai se cumprir na minha e na tua vida. Creia em nome de Jesus. Que não aceite doença na sua vida. Não aceite câncer. Não aceite depressão. Em nome de Jesus. Vai no quarto hora e fala: Senhor, me ajuda. Isso não é pra mim. Eu não aceito isso. E é assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente deve fazer. Porque Deus ele já nos curou. Deus já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Ele já levou. Então creia em nome de Jesus. Fique com essa palavra em nome do nosso Senhor. Vou fazer uma breve oração para finalizarmos esse vídeo. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por mais um dia, por mais um culto, Pai querido. Pai, eu creio em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que tudo que o Senhor colocou em nossas vidas, em nossas bocas, que foi dita hoje no culto, Pai amado, está em Tua palavra e no Teu propósito. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga cura, Pai, traga cura para aquelas pessoas que estão com a mente abalada, traga cura para aquelas pessoas que estão com depressão, Pai amado, traga cura também, Pai, para aqueles que estão com ansiedade. E eu te peço, Pai, que todos aqueles que estão numa cama de hospital, Pai, seja de um câncer, seja de uma enfermidade, seja da pandemia, Pai, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor traga cura, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, cada vida, Pai, cada familiar das nossas casas, Pai, cada colega de trabalho, Pai, cada irmão em Cristo de nossas igrejas, Pai amado, e que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ouça, Pai, e possa fazer algo, Pai, diferente na minha vida e na vida daquele, Pai, que está ouvindo essa oração, essas palavras que foram direcionadas pelo Senhor, Pai. Pai querido, eu te agradeço, Pai, e glorifico pelo Teu santo nome, Pai, e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.